Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. É sempre bom estar por aqui, né, nessa página abençoada. E sempre bom tá nesse projeto Momentos de Luz. Eu sou sempre muito grata a Deus, agradeço a todos vocês que estão entrando aqui agora. E agradeço as oportunidades que Jesus me dá, porque todas as vezes que a gente fala, né, quando a gente fala para o outro, a gente fala primeiro para nós, né? Então, esses momentos de fala é para mim como um senso de responsabilidade, como um caminho que Jesus vai me concedendo ao longo do tempo, né? Então, vocês, por favor, vão me dando um joinha com relação ao áudio, ao vídeo, se tá tudo ok, se tá tudo certo. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Mais uma vez, obrigada a essa casa bendita que é o SECLE Caminho de Luz Emmanuel, né? E a todo o convite, eu agradeço a Deus por todas essas oportunidades que me concedem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da pergunta que arrebenta a alma, né, da maioria de nós, se não, né, se a gente pode dizer, se pode dizer de todos nós, em algum momento da nossa vida, né, e a gente se faz a pergunta, onde estava Deus? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, sobre esse assunto, e todas as vezes que a gente se faz essa pergunta de onde estava Deus, a gente faz em alguns momentos específicos, né? E geralmente são sempre os momentos de dor. E aí a gente se pergunta, onde estava Deus quando eu perdi alguém? Onde estava Deus quando eu adoeci? Onde estava Deus quando tudo parecia desabar? Quando eu estava na lona, onde estava Deus? E aí, para que a gente possa entrar com mais profundidade nesse assunto, é de extrema importância que a gente fale primeiro sobre Deus. O que é Deus? Quem é Deus? E para isso, o Livro dos Espíritos, aí eu trago aqui um compilado, né? Uma mistura entre o Livro dos Espíritos e o livro da Gênese, que é dois do Pentateuco kardeciano, e com perguntas inteligentíssimas que Kardec, né, fez para os espíritos, para que trouxesse para a gente as respostas que a gente precisava, ou melhor, que a gente precisa, né? E aí lá na Gênese, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai lá e pergunta o que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lá na Gênese, Deus é soberanamente justo e bom. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade. A soberana bondade implica em soberana justiça. Se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância ou com uma só criatura, já não seria soberanamente justo e soberanamente bom. Olha que sensacional. Deus é justo e bom. E é importante a gente trazer esse questionamento para essa pauta, que é onde estava Deus. Porque o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente se faz essa pergunta, e quando a gente se faz essa pergunta, a gente pensa no sentimento que a gente estava sentindo naquele momento. Se hoje eu ou você que está aí de casa está me ouvindo, se hoje você está com esse sentimento, com essa pergunta de onde estava Deus quando algo lhe aconteceu, ou se em algum momento na vida você se lembra de se perguntar onde estava Deus, pense no sentimento que você sentia naquele momento em que você se perguntava. Porque o nosso maior sentimento nesse momento, primeiramente, é de raiva. Que aí a gente pergunta, que a gente está numa dor tão profunda, num desespero tão profundo, que o primeiro sentimento que nos vem é de raiva. E aí a gente pergunta com aquela raiva, com aquele desespero, aquela ira, onde estava Deus quando eu precisei? Depois do sentimento de raiva, desce as lágrimas. Porque primeiro a gente põe para fora a raiva, aquela raiva negativa daquilo que a gente está passando naquele momento.
na sequência, desce as lágrimas, porque aí a gente se lembra com muita clareza do ocorrido, da situação que fez com que a gente tivesse aquele sentimento ou que a gente fizesse aquela pergunta. Reflita se esse não é o primeiro sentimento que nos vem. Se quando a gente faz essa pergunta, nosso primeiro sentimento não é o de raiva. E aí, a gente faz essa pergunta com aquela crença de que Deus é injusto. Por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que tantas coisas ruins e dolorosas acontecem comigo? Por que tantas tragédias acontecem comigo? Por que comigo tanta dor e tanto sofrimento? Deus não é justo. Deus não foi justo. Sou sempre tão boa. Sou sempre tão bom. Somos sempre tão bons aos nossos olhos, tão pouco merecedores de cada situação, desafio, obstáculo ou dificuldade que a gente encontra no nosso caminho, que o nosso primeiro questionamento é quanto à justiça de Deus. E aí a Gênesis traz pra gente essa pontuação sobre a justiça, sobre um Deus justo e sobre um Deus bom. E ela traz, que se ele procedesse injustamente ou parcialmente, ele deixa, ou com a situação, ou com uma única criatura, ele já não seria mais soberanamente justo e bom. E aí existe uma frase que todo mundo, se não todo mundo, mas a maioria conhece, que Deus é justo, é justo e bom. Ele é tão bom que permite que a gente plante o que a gente quiser plantar. Mas ele é tão justo que a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantou. E aí na hora da dor e do sofrimento, o que mais nos pega é sobre a justiça. E principalmente em situações de tragédia, é sempre injustiça. Deus nunca foi justo, a gente nunca acha que Deus foi justo conosco. Mas será mesmo que um Deus de bondade, que um Deus de amor, que um Deus de compaixão seria injusto? E aí, a gente traz para a bondade de Deus, a gente traz para o assunto a bondade de Deus, Jesus como modelo a se seguir. E aí a gente não pode dizer pura e simplesmente, mas Jesus era puro. Sim, a gente sabe disso, que Jesus era um espírito puro, mas veio para a Terra como um ser humano de carne e osso, como eu e como você que está aí me ouvindo agora. Ele veio para a Terra, veio padecer como um ser humano, veio como alguém que sente dor, que sente frio, que sente sede, que sente cansaço, como alguém que chora, como alguém que sente. Ou será que a gente ainda tem a doce ilusão de achar que Jesus não sofreu, sabendo tudo o que lhe aconteceria durante o período que ele teve na Terra? Será que a gente ainda vive na doce ilusão de achar que Jesus não sentiu quando ele estava sendo açoitado ou quando ele já estava pregado na cruz? Será que a gente ainda sente essa doce ilusão? E aí a gente já começa a entender a bondade de Deus por aí, que ele trouxe pra gente um modelo perfeito, de espírito puro e perfeito e ser humano. Porque Jesus era um humano como eu e como você. E que passou uma das piores dores a pior dor que alguém poderia passar. Se a gente pensar na trajetória de Jesus na Terra, Jesus sofreu todo tipo de dor que hoje a gente chora e lamenta, se entrega à dor, ao sofrimento, a uma depressão profunda. E quantos não cometem o autoextermínio pela dor que está dentro de si? E isso, meus irmãos, não é diminuir a dor que a gente sente. Não é diminuir a dor que você sente. Não é diminuir a dor que eu sinto. Não é diminuir a dor que os outros sentem. Porque dói. E dói para todos.
Mas quando a gente para pensar no nosso modelo perfeito, que é Jesus, e que foi Deus que permitiu que a gente tivesse um modelo tão perfeito, porque a gente não pode nem alegar só que ele era só puro, porque ele era puro e ele era humano. Em contrapartida, ainda passou por todo tipo de dor e sofrimento que a gente acha insuportável na nossa vida. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi abandonado, Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado. Todo o processo de dor que Jesus viu era em sã consciência, não era desmaiado, não. Cada chicotada que ele levava doía na pele. Quando ele compreendeu, através do beijo de Judas, que Judas o estava entregando, aquele irmão que estava ali do lado, a quem ele acompanhou durante um bom período, estava o entregando. E isso não é sobre os motivos de Judas, é sobre o sentimento de Jesus. Imagina o que Jesus não sentiu quando Pedro diz tão fortemente que daria a vida por Jesus, e Jesus diz para ele: Pedro, nesta noite você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Será que a gente pensa que Jesus disse isso de uma maneira calma e tranquila, sem sentir o peso daquelas palavras, daquele abandono? E logo de Pedro, que era tão próximo de Jesus, Jesus dormia na casa de Pedro, vivia com Pedro para cima e para baixo. E será que não doeu em Jesus a traição de Judas, o abandono de Pedro? Mas ainda assim, na cruz, Jesus ainda pede para que Deus perdoasse todos aqueles que estavam ali, porque ele entendia que eles não sabiam o que faziam. E Jesus pede isso. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí esse modelo tão maravilhoso que é Jesus vem para as nossas vidas para nos ensinar confiança, para nos ensinar que ainda nos momentos de dor e de tortura existe um Deus que nos consola e que está sempre conosco, mesmo no momento mais doloroso. E aí esse modelo tão maravilhoso vem para nos ensinar amor, para nos ensinar amor, que conseguiu que através, que ali ainda na cruz, antes de partir, ele ainda dá o perdão para o outro, como prova de amor. Pede perdão por aqueles que traíram, que abandonaram, que crucificaram, como prova de amor pela humanidade. Esse modelo tão maravilhoso que é Jesus veio nos ensinar esperança diante da dor. Veio nos ensinar que depois daquela parte tortuosa, existe um Deus que conforta e que consola. Então a gente não pode nem questionar que Jesus era puro, que a gente sabe que ele era, mas ele era humano. E passou por todo tipo de dor que a gente hoje olha e acha que é... E acha não, a gente sente que é insuportável. E a gente acredita que Deus é um Deus tão justiceiro, tão carrasco, tão castigador, que quantas pessoas não têm a imagem de um Deus? É um velhinho sentado numa nuvem no céu, com um bastãozinho com um dedinho de raio, tacando raio em todo mundo. Como um ser, como um Deus justiceiro. Deus não é um Deus castigador. Deus é um Deus que educa, é um Deus que ampara. É um Deus que ampara. E de onde vem tudo o que nos acontece? De onde que vem tanta dor que a gente vai passando ao longo da vida? Por que nos acontece? Por que isso acontece conosco? Deus não fez o ser humano para ser
nenhum de nós, na verdade, ele não fez ser humano para ser mal. Deus não criou seres maus. Deus criou seres ignorantes. Ignorantes no sentido de saber. Que a gente precisa passar ao longo da nossa vida aprendendo. Buscando os meios de evoluir, buscando os meios de se depurar, buscando os meios de aprender, buscando os meios de se desenvolver. Ele nos fez ignorantes. Ele não nos fez mal. Então, de onde vem tudo que a gente passa ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência? Vem como escolha das nossas consequências. Vem como consequência das nossas escolhas. E a lei de causa e efeito tá aí para nos mostrar isso, para trazer isso para a gente como consciência. Que tudo que a gente faz aqui existe uma consequência. E às vezes a gente pensa só nas consequências ruins, mas não, vamos pensar no pontinho pequeno. Uma má alimentação, uma alimentação que a gente tem reflete diretamente na nossa saúde. E aí a gente tá xoxo, capenga, porque a gente tá ruim de saúde, porque não se alimenta direito, porque não faz um exercício físico, porque não tem um controle sobre os vícios que a gente tem disponível para todo mundo, e a gente culpa Deus por isso, por um corpo ruim, por uma carne, por uma matéria que mal se suporta, e a gente culpa Deus por isso. A gente culpa Deus por estar com um corpo tão dolorido que são reflexos do que está sentindo o nosso emocional. Joana de Ângeles traz isso em praticamente todos os livros dela. Em todos os livros da Joana traz justamente esse assunto, que tudo que a gente sente no corpo é a doença da alma. A alma sentiu primeiro, o espírito sentiu primeiro. São as nossas emoções. E aí a gente não consegue controlar a nossa raiva, a gente não consegue perdoar, a gente guarda mágoas profundas por muitos e muitos anos. E a consequência é um corpo totalmente adoecido, uma mente totalmente adoecida. Mas o primeiro julgamento que a gente faz, o primeiro culpado que a gente aponta é Deus. Porque foi Ele que permitiu, porque foi Ele que deixou. A gente carrega mágoas por muitos e muitos anos. Se alguém nos faz um elogio, se alguém nos diz quão merecedores nós somos ou quão bom nós somos em algo, a gente esquece isso numa fração de segundos. Porque a gente confunde a gratidão com a humildade. A gente confunde. A gente quer ser tão humilde que a gente sequer suporta o fato de ser elogiado. A gente não se acha merecido, porque se eu agradecer um elogio, mas eu não tô sendo humilde, tô sendo orgulhosa porque agradeci um elogio. Mas deixa alguém fazer uma crítica. Acabou. Acabou. O elogio passa em um segundo, porque eu tenho que ser humilde. Não posso receber um elogio. Mas podemos ser extremamente orgulhosos carregando uma mágoa de uma crítica que nos fizeram por muitos e muitos e muitos anos, adoecendo o nosso corpo. E quando a gente adoece, como reflexo de tudo aquilo que a gente sente, como reflexo de tudo aquilo que a gente fez, e tudo que aqui a gente faz, a gente responde por cada ação, por cada ato, a gente culpa a Deus por isso. E a gente se esquece que nós somos inteiramente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos por aqui. Seja nessa ou em outra existência. E a gente se esquece como Deus é misericordioso, que nos dá a oportunidade da reencarnação para que a gente possa corrigir os nossos erros do passado. E quando a gente perde alguém, que a gente culpa a Deus, e isso
colocando num vocabulário popular, porque a gente entende que a gente não perde ninguém e que ninguém morre, mas quando a gente precisa se despedir, a gente julga e culpa Deus. Mas a gente se esquece que quando a gente dá o primeiro choro, depois que a gente nasce, a nossa ampulheta é virada e a areia da nossa vida começa a escorrer. E cada um tem uma quantidade de areia diferente. A gente se lembra de culpar a Deus por ter que se despedir, mas a gente se esquece de agradecer a Deus pelo tempo que a gente pôde permanecer naquelas companhias de pessoas a quem nós amamos. E eu repito, não é diminuir a dor de ninguém, nem a minha, nem a sua, nem de quem está do nosso lado. Não é diminuir a dor, mas é olhar de uma outra perspectiva. Olhar com outros olhos. Olhar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. E a gente tem o péssimo hábito de olhar o copo sempre meio vazio, nunca meio cheio. A gente olha sempre o que está faltando, nunca o que tem. Melhor a metade de um copo de água num dia de sede do que água nenhuma. E a gente não se lembra disso quando a gente está extremamente dolorido, quando a gente está extremamente machucado, quando a gente está extremamente ferido, sofrido por qualquer situação que seja. A gente se esquece de olhar o copo meio cheio. A gente se esquece de quem está à nossa volta, nos apoiando, nos dando o consolo necessário, o amparo necessário. E a gente se esquece de tudo isso. A gente não pensa que as tribulações que elas podem ser impostas, que elas são impostas a espíritos mais endurecidos ou extremamente ignorantes, né? Que é uma maneira de levar a esses espíritos a fazer uma escolha de conhecimento de causa. Se a gente não tem nada, e aí eu quero que vocês reflitam nessa pergunta também. A gente sempre se lembra de Deus nos nossos momentos de angústia e de dor. Desculpa. A gente sempre se lembra de Deus nos momentos de angústia e de dor. E aí a gente procura um atendimento fraterno, seja na casa espírita, numa igreja evangélica, católica, onde for que houver o amparo, ou onde for que houver o consolo, a gente procura. E aí vamos refletir na nossa vida quando a gente está com a vida confortável, pelo menos razoavelmente feliz. Quantas vezes a gente se lembra de agradecer? A gente se lembra de reclamar no momento da dor durante um dia inteiro. Mas a gente não se lembra de agradecer um dia inteiro quando tá tudo tranquilo. Ou razoavelmente tranquilo. E se não houvesse esses momentos de dor? E se não houvesse esses obstáculos na nossa vida? Será que a gente desenvolveria? Será que a gente buscaria o conhecimento? Buscaria Deus? Buscaria o amparo? Mas não. Deus coloca isso para que a gente procure Ele. Deus é infinitamente soberano. O que é que Deus precisa de mim? O que é que Deus precisa de cada um de nós? Nosso bem material? Nossa fala? Não. Deus não precisa de nada. Quem precisa dele somos nós. E uma vez eu ouvi uma expressão que foi muito sensacional, que eu nunca me esqueço, eu sempre repito quando eu posso. A pessoa me disse o seguinte, que Deus, ele tá sempre assim, com a mão estendida e a gente aqui embaixo. Quem sai daqui somos nós. Mas a mão dele permanece sempre assim, para que sempre que a gente quiser, a gente saia e a gente volte. E Deus não obriga ninguém a absolutamente nada. Ele é tão maravilhoso e tão bondoso que espera o nosso tempo. Espera o nosso tempo sem pressa. Então o sofrimento que tem na nossa vida
Não é uma vingança divina, não é porque Deus é vingativo. Deus não cria nada que é inútil. As consequências dos nossos atos não são inúteis, são para que a gente possa evoluir, desenvolver. E todas essas experiências, ela tem uma finalidade educativa, se a gente conseguir olhar com um coração aberto, com um coração amoroso e confiante. Fé em Deus e paciência é acreditar que Deus sabe de todas as coisas da nossa vida. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus sabe tudo que é necessário para a nossa vida. Quantas vezes a gente pede, mas pede na esperança de que Deus nos dê exatamente aquilo que a gente está querendo. E na maior parte das vezes, aquilo que a gente pede não é o que a gente precisa. É o que a gente quer. É o que a gente quer. E a gente não tem capacidade, a gente já nasce com o véu do esquecimento, que a gente não tem capacidade nem de saber o que nós fizemos numa existência mais próxima, anterior. Se perguntar para nós o que nós comemos na quarta-feira da semana passada, a gente nem se lembra. Então, como que a gente se julga tão capaz, tão digno de receber exatamente aquilo que a gente quer? Deus sabe exatamente o que a gente precisa. E a fé em Deus e paciência é confiar exatamente nisso, que Ele sabe de todas as coisas muito mais do que qualquer um de nós. E que tudo que é colocado no nosso caminho é por uma razão. É por uma razão, por um benefício. Basta a gente olhar com mais carinho em cada situação que a gente tem na nossa vida, cada dificuldade. E eu aprendi certo dia com um mentor uma frase que eu também nunca mais esqueci. E quando a gente passa por um desafio, a gente diz, obrigada, tá pago. Significa que aquilo ali a gente já quitou. Se a gente olhar com o coração aberto e com o coração confiante. Porque se a gente olhar aquele desafio como a injustiça de Deus, vai se repetir. Vai se repetir. E o que não é redimido, o que não é aprendido, é repetido. E a gente não se toca. E a gente vai passando pelas profundezas da nossa vida e as dores se repetindo e a gente não se toca que a gente precisa aprender. Que não é por mal, que não é por injustiça, que não é por falta de amor de Deus, muito pelo contrário. É por puro amor, por puro amparo. Por mais difícil que seja da gente compreender isso, quando a gente está passando pelo momento de tribulação. Obrigado, tá pago. Já quitei essa dívida. Já aprendi com isso. Isso é o que Deus espera da gente, que a gente aprende, que a gente se melhore. E no livro do Pão Nosso, tem uma parte que diz que a dor é o buril que aperfeiçoa a alma. Então, cada uma dessas dores, elas quebram o nosso orgulho e nos aproximam cada vez mais de Deus. Né? E desperta virtudes adormecidas que a gente tem, porque somos todos seres bons. Vestimos uma máscara ruim, muitas vezes, da brutalidade, da grosseria, da maldade. Mas eu entendo, né? E a psicologia explica isso, que são armaduras que a gente traz para poder nos resguardar dos traumas que a gente já sentiu, que a gente já passou. Mas lá no fundo, e não é nem tão no fundo assim procurando petróleo, né? É no raso mesmo, nós somos seres humanos bons. Todos nós somos bons. Estamos todos fadados à perfeição. Basta a gente olhar com mais carinho. E quantas pessoas nesse mundo já não descobriu a força espiritual depois de grande tempestade? Que aí passa todo aquele tormento e fala, meu Deus, eu consegui. Eu consegui. Né? E descobre uma força espiritual, uma fé muito maior do que aquela que de repente no momento de dor a gente acreditava que nem tinha. Quantas pessoas? Então Deus ele não nos abandona.
Somos nós que muitas vezes nos afastamos da luz de Deus. Jesus, enquanto no Calvário, em momento algum, ele demonstrou revolta, mas entrega e muita confiança no que Deus preparou. Então, para a gente finalizar, quando a gente se perguntar onde estava Deus, que a gente se lembre que Ele estava nos sustentando quando faltava força. Que aquele suspiro, quando a gente se levantou de uma vez, respirou fundo e se levantou, era Deus nos sustentando quando faltou a força. Que quando a gente se perguntar onde estava Deus, que a gente se lembre do amparo enviado através de pessoas. Que mesmo nos momentos de dor, existem pessoas à nossa volta. Ainda que poucas, alguém sempre está lá para nos apoiar, sempre está lá para nos amparar de alguma maneira. Quando a gente se perguntar onde estava Deus, que a gente se lembre que Ele estava enxugando nossas lágrimas silenciosamente. Porque durante a prova, o professor está sempre em silêncio. Sempre em silêncio. Mas não ausente da sala de aula. E que a gente se lembre que quando a gente se perguntar onde estava Deus, que a gente se lembre que Ele estava esperando o momento exato em que a nossa fé renasceria, em que nós voltaríamos para debaixo das mãos de Deus, para que a gente pudesse ser cuidado, para que a gente pudesse ser amparado. Então, quando o livro do Evangelho, no capítulo 5, traz para a gente que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é exatamente sobre isso. Deus está sempre em tudo aquilo que nos sustenta, quando a gente acha que a gente não consegue mais. Se a gente aprender a respirar fundo e ter fé e paciência, Ele vai estar sempre lá. Fiquem todos com Jesus. Que vocês tenham uma excelente noite. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Que vocês tenham uma boa noite de sono. Fiquem com Jesus.